Canal Pretes FC no YouTube para falar de jogadores que são convocados para a seleção olímpica ou não. Antes eu peço que vocês deem like nesse vídeo e também atualizem as suas configurações aí para que vocês possam receber as notificações do canal mais uma vez. Algumas pessoas mandaram mensagens para mim dizendo que não estavam mais recebendo as notificações. É preciso atualizar isso, pelo que eu falei com o pessoal do suporte do YouTube. Seleção olímpica. E aí tem algumas convocações que a gente pode debater bastante. Por exemplo, o André Jardine chegou a dizer, o técnico da seleção olímpica, que gostaria de contar com o Marquinhos e com o Neymar, dois jogadores que estão com a seleção brasileira na Copa América. E é óbvio que o Paris Saint-Germain não aceitou liberá-los. Aí o Flamengo não liberou o Pedro. Só que quando saiu a lista, o Pedro agradeceu o Flamengo pela convocação, que seria um orgulho vestir a camisa da seleção brasileira. E agora o Flamengo não vai liberá-lo. O Marcos Braz, que é o homem forte do futebol, disse que o Pedro já sabia que não seria liberado. E aí, você liberaria um dos seus bons jogadores ou titulares ou importantes para a seleção olímpica? O Grêmio vai liberar o Breno e o Matheus Henrique. E o Breno, que é o goleiro titular, no momento instável do Grêmio, no mês de julho, muito importante. O Breno eu não liberaria. O Matheus Henrique, pelo que está jogando, até pode ser. Poderia ir, e vai, porque ficaria na vitrine até para uma possível negociação. O Palmeiras vai liberar o Gabriel Menino. Também aí eu penso que é mais para colocar na vitrine para uma venda futura. Agora, se o Jardine quisesse levar o Everton, aí eu também não liberaria o goleiro, não liberaria o jogador. O Gerson, dizem que estava tudo acertado para ele ceder, para ele estar na Olimpíada com a seleção, num acordo com o Olympique de Marseille, que é o seu novo clube, inclusive ele já foi apresentado. Só que agora o clube francês voltou atrás e não aceitou liberar o Gerson. Então assim, você tem que ver muito o peso do jogador, do cara que vai servir a seleção na Olimpíada. Eu, sinceramente, depois que o Brasil ganhou a medalha de ouro aqui no Brasil, naquela final contra a Alemanha, eu acho que a gente já tirou esse peso do futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que nem futebol masculino deveria ter na Olimpíada, só o feminino e futsal no lugar do futebol masculino, deixar o futebol apenas para a Copa do Mundo. Agora, alguns jogadores falam que sempre é uma honra servir a camisa amarela, ok. Mas o Daniel Alves, acho que esse é o nome mais polêmico na lista do André Jardine, porque o São Paulo vai ter um mês de julho terrível, com jogos da Libertadores pelas oitavas contra o Racing, jogos da Copa do Brasil contra o Vasco também pelas oitavas, além de jogos difíceis pelo Campeonato Brasileiro, aonde ele está numa situação complicada. Não era a hora do Daniel Alves pensar e jogar pelo São Paulo, para ajudar o São Paulo? Só que aí como é que fica? O São Paulo deve 10 milhões de reais para ele. Como vetar a convocação desse jogador? E uma outra coisa, hein? Se o Daniel Alves rejeita a convocação ou recusa a convocação do Jardine, como que o Tite ficaria com ele para a convocação para a Copa do Mundo do Catar? Já que o Gerson recusou a seleção olímpica e ficou um ano e meio fora. Um ano e meio fora, até retornar agora. Criticado pelo André Jardine por aquele momento. Quer dizer, é uma situação complicada para o jogador também. Agora, o problema é que o São Paulo ficou refém do Daniel Alves. Deve muito dinheiro para ele, e se ele diz o seguinte, eu vou, vai. Não tem como o São Paulo impedi-lo nesse momento. Agora, pensando pelos dois lados, ele vai ser um grande desfalque do São Paulo, mas ao mesmo tempo também, se ele não aceita a seleção olímpica, provavelmente o Tite o não chamaria mais para a seleção principal. E nesse momento eu acho que o Daniel Alves é nome fortíssimo para ir à Copa do Mundo do Catar como lateral direito. Mas e aí? Você aí que está sempre nos acompanhando, você liberaria um dos seus jogadores para a seleção olímpica? Para representar o país na Olimpíada? Ou só para colocá-lo na vitrine para possíveis negociações? Como que seria essa situação no futebol brasileiro? Para mim, o Brasil deveria ser representado pela seleção brasileira sub-20, com jogadores que ainda não têm lastro e não têm afirmações nos seus clubes. E aí sim, para ganhar experiência e para serem úteis em convocações de seleções mais adultas ali na frente. Aí eu acho que seria bem coerente uma seleção no futebol masculino na Olimpíada. Sub-20 para mim seria o ideal.
Canal Pretes FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Se inscreva no canal, me ajudando a chegar a 100 mil inscritos para que eu receba aquela placa do YouTube. De uma hora para outra, meu canal parou de receber novas inscrições. Provavelmente alguma questão do YouTube, a gente fica nos questionando, mas sempre produzindo conteúdo e trazendo muito debate para todo mundo que passa por aqui. Saúde sempre, um grande abraço e até a próxima.